Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro passo da oração, coloque-se na presença de Deus, tomando consciência de Deus que está presente. Segundo passo, entregue-se a Deus, consagrando tudo a Ele. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam ordenadas ao seu serviço e ao seu maior louvor. Terceiro passo da oração é pedir a graça. A graça que nós estamos pedindo nesta semana de oração é a graça de experimentar Jesus, que eu experimente Jesus Cristo. Nesta semana, a pergunta que norteia a nossa oração é: quem é Jesus? E para responder esta pergunta, nós estamos passando por vários textos que vão nos indicando quem é Jesus. Até agora nós vimos que Jesus é o Emanuel, o Deus que está conosco. Nós vimos que Jesus é o homem que agrada a Deus. Hoje nós vamos ver que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos abrir João, capítulo 1, versículos de 19 a 29. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe: és tu Elias? Disse ele: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus e continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batiza se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse último versículo que nós vamos aprofundar hoje na nossa oração. João não é o profeta prometido, nem Elias. João é a voz que clama no deserto. Aquela voz que Isaías havia profetizado. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele apenas é uma voz. Mas essa voz vai indicar o caminho. Endireitai o caminho do Senhor. Abrir estradas para o Senhor passar. E que Senhor é esse? É Jesus. Jesus é Deus. Na oração de ontem nós vimos isso. Jesus é Deus. É o homem que agrada a Deus. É o Filho de Deus. Batizado no Jordão, o Pai testifica ao Filho. Ele é Deus. É o homem que agrada a Deus. E é Ele, Jesus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus tinham sacrifícios para tudo. E na Páscoa você sacrificava
o Cordeiro, em memorial da libertação. Mas os judeus tinham sacrifícios também para todas as coisas. Tinham sacrifícios pelo pecado. Jesus é o Cordeiro que, oferecido de uma vez por todas ao Pai, tira o pecado do mundo. Os judeus tinham o costume de pegar um bode e mandar o bode para o deserto, para o bode morrer sozinho e ali proteger o povo, expiando os pecados do povo. Era o bode expiatório. Jesus agora é esse Cordeiro que de uma vez por todas vai se entregar ao Pai na cruz para expiar os pecados do mundo. Somente Ele, o Filho de Deus, o justo e perfeito, pode, com seu sangue derramado na cruz, salvar a humanidade do pecado. O pecado que entrou no mundo pela desobediência do homem só pode ser retirado do mundo pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz nos livra do pecado e nos livra da morte. Por isso que aqueles que são batizados no sangue do Cordeiro. Não são batizados apenas com a água como João Batista batizava, mas são batizados no sangue do Cordeiro e têm a sua consciência purificada, têm os seus pecados perdoados. O batismo perdoa todo o pecado pelo sangue de Cristo. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há perdão. Cristo é necessário para a nossa redenção. É Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Sem Cristo não há vida eterna. Sem Cristo não há céu. Sem Cristo não há felicidade. Nesse mundo, a nossa felicidade, por mais que seja grande e intensa, ela é imperfeita e passageira. A felicidade plena é só no reino de Deus. E quem nos dá o reino de Deus é Cristo. Adão e Eva, quando pecam, eles perdem a graça de estar no paraíso. Só Cristo devolve-nos a graça do paraíso, a graça do céu. Não por nossos merecimentos, mas pela graça que vem dele. Ele é o homem justo e somente ele pode, entregando-se ao Pai, oferecer um sacrifício perfeito e santo que perdoe a cada um de nós. Basta que nós reconheçamos pela fé que Ele é o Salvador, nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos os nossos pecados, sermos batizados em seu nome, para termos o perdão e a paz. Cristo é necessário para a nossa salvação. Cristo é necessário para a nossa vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente não pode diminuir Cristo. Não pode traduzir Cristo apenas a uma doutrina. Não pode traduzir Cristo apenas a uma prática social, a uma prática de bondade. Não, Cristo é muito mais do que isso. Cristo é o Salvador. Sem Ele não há perdão. Sem Ele não há redenção. Sem Ele não há remissão. Ele é o nosso Redentor. Ele se entrega ao Pai por nós, reconstruindo aquilo que o pecado quebrou. Ele reconstrói a nossa aliança com Deus. Ele permite que nós possamos de novo nos aproximar de Deus e adorar a Deus. É Cristo, por Cristo e com Cristo.
por Ele, com Ele e nele, que podemos nos aproximar de Deus e adorar a Deus. Reza esse texto com muita calma. Onde você se sentir tocado, você para, conversa com Deus. Depois você fica em silêncio, gaste um bom tempo em silêncio, contemplando Deus. Não esqueça de registrar todas as suas experiências, boas ou negativas, no seu caderno. No dia de hoje também reze o Colossenses 1, 15 a 20, que é um hino a Cristo. E agora que o vídeo termina, é agora que você deve rezar. Não fique apenas assistindo o vídeo, mas agora que o vídeo termina, desligue o celular, comece a sua oração e até amanhã, se Deus permitir.